Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num conceito teológico que é, de verdade, o coração de muitas coisas nas Escrituras. A diferença que é crucial entre corpo e carne. E olha, entender isso não só mostra a solução divina para a nossa natureza, como também se aplica à nossa vida de um jeito que talvez a gente nem imagine. Vamos começar essa jornada? Deus e Nós apresenta Proclamação às Nações. Então, o nosso caminho hoje vai ter 4 paradas. Primeiro, a gente vai decifrar o que realmente significa a palavra carne. Depois vamos colocar lado a lado o corpo e a carne para entender a diferença. Em seguida, a gente descobre a solução que vem do céu, o nascer do alto. E por fim, vamos amarrar tudo isso e ver como se conecta com a união de uma só carne. Bom, vamos começar pela base de tudo, né? Tem uma única palavrinha que é a chave. E quando a gente entende essa palavra, um mundo de verdades espirituais muito mais profundas se abre. Olha só esse versículo de Gálatas. Ele coloca a palavra carne bem no centro do palco. Ela é a protagonista da história aqui. Então, nosso primeiro passo, e é um passo fundamental, é entender o que essa palavra de fato quer dizer. A palavra original lá no grego é sarx, e é aqui que está o pulo do gato, sabe? Sarx tem um sentido duplo. Por um lado, ela fala da substância física, da matéria do nosso corpo mesmo, mas por outro lado, ela também descreve a nossa natureza humana caída, aquela inclinação para o pecado que todos nós, de alguma forma, herdamos. O que isso quer dizer na prática? Que a carne é tanto o material de que a gente é feito, quanto o lugar onde o pecado se aloja, é a nossa natureza corrompida. E pensem só nisso. A alma, por si só, acaba usando o corpo, que é feito de carne, como um instrumento para colocar em prática os seus desejos. A carne vira o veículo. E é exatamente isso que nos leva para a nossa segunda parte. Agora a gente vai fazer uma distinção que é importantíssima. Qual a diferença entre o corpo, que é a forma, e a carne, que é a matéria de que ele é feito? Aqui, clareza é tudo. O ponto central é que o problema não é o nosso corpo em si, a nossa forma física. A questão toda é a carne, o material do qual o corpo é feito. É essa substância que foi corrompida e que carrega, sabe aquela inclinação para o erro? Para ajudar a gente a visualizar, a fonte traz uma analogia brilhante. Imagina uma mesa. O problema não é o formato dela, a estrutura de mesa. O problema pode ser o material com que ela foi feita. Digamos, um granito de péssima qualidade. A forma é o corpo, o material é a carne. A questão não está na forma, mas na substância. Faz sentido, né? E é por isso mesmo que as Escrituras falam em um corpo de pecado. Já que a matéria, a carne, foi corrompida, a forma que ela assume, que é o corpo, acabou se tornando um recipiente para o pecado. O material corrompeu a estrutura. Certo. Então, se a nossa própria matéria-prima está corrompida, qual é a solução? Parece até um beco sem saída, mas não é. Agora a gente vai explorar a resposta divina para esse problema da carne. A pergunta que não quer calar é: se o problema está na nossa essência, no nosso material de fábrica, como é que a gente pode mudar? Como superar algo que faz parte de quem a gente é por natureza? A resposta? E isso é realmente transformador. É uma mudança completa de natureza. A gente começa com essa natureza terrena, caída. Mas, através de um encontro com Cristo, a alma é unida ao Espírito Santo. E aí acontece um milagre. Uma nova criatura é formada. É exatamente o que as Escrituras chamam de nascer de novo ou nascer do alto. E é muito importante entender isso. A mudança não é por fora, o corpo físico continua o mesmo. A transformação é interna, é espiritual. É a alma que é renovada, que é unida a um novo princípio de vida, o Espírito de Deus, mesmo que ainda more num corpo de carne. Ok, agora que a gente já entendeu o problema e a solução, vamos ver como essa transformação espiritual tão profunda se aplica na prática, num dos relacionamentos mais íntimos e fundamentais que existem, o casamento. O próprio Jesus resgata essa passagem lá de Gênesis, trazendo de volta o plano original de Deus para a união entre um homem e uma mulher. E a expressão-chave, claro, é uma só carne. Essa união, ela vai muito, mas muito além do físico. Ela foi desenhada para ser um espelho, um reflexo de uma união divina que é muito maior, muito mais perfeita. É como se fosse um símbolo aqui na Terra de uma verdade que é do céu. E as Escrituras, principalmente lá em Efésios 5, dão para a gente o modelo. O relacionamento no casamento é um paralelo direto da relação entre Cristo e a Igreja. O marido é chamado a amar, a se entregar como Cristo fez.
e a esposa a se relacionar com ele da mesma forma que a igreja se relaciona com Cristo, que é o seu cabeça. É um chamado muito, muito alto. E é aqui que todas as peças se encaixam. Viver um chamado desses no casamento, isso é praticamente impossível para a nossa natureza de carne, que é egoísta. Essa capacidade só pode vir da nova natureza, aquela que nasce do Espírito. É ela que nos capacita a amar e a servir de um jeito que reflete o próprio Deus. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se o casamento foi projetado para ser um símbolo aqui na Terra de um amor celestial tão profundo, qual é então a sua verdadeira grandeza, muito além do que a gente costuma imaginar? O que isso revela sobre o propósito final dessa união? Fica aí o pensamento.